Bom, irmãos, dito isto, eu recebi a orientação tácita do Mateus, que para operar aqui tem que apontar para lá. A tela está pequenininha, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Deu uma reduzida. Vamos ver se a gente consegue melhorar para amanhã. Mas vamos lá. O pastor disse que eu tenho até 10 horas da noite, não é isso? Amém. Quantos dizem amém? Esse amém já foi mais cheio de fé. Puxa, que pena ter reduzido, porque eu queria que você visse a mais santa de todas as mulheres, né? A minha, porque só a minha esposa para mim aguentar, né? Então, a Rose mandou um forte abraço para todos, para toda a igreja. Eu gostaria de estar aqui. No próximo momento, ela virá com a graça de Deus. Então, nós temos o privilégio de dirigir essa organização, que quem não conhece vai passar a conhecer um pouco nesse final de semana. Eu fatiei algumas apresentações para não ficar cansativo e não tomar, obviamente, muito do nosso tempo, mas eu tenho certeza que vocês serão bastante edificados e, como já disse a Dirley, certamente, nossa irmã querida, vocês serão desafiados. Então, nós dirigimos junto com toda uma diretoria. A Global, ela é interdenominacional e internacional. Na nossa diretoria nacional temos mais um casal presbiteriano, um casal batista independente, uma irmã que é membro fundadora da organização, que é da Assembleia de Deus, temos um batista brasileiro e temos o Axel, fundador da organização, e a Ruth lá nos Estados Unidos, são nossos líderes internacionais com a diretoria internacional. Então, são eles que nos dão base, respaldo, a eles é que presto contas e assim por diante. Então, vamos lá? Opa, esqueci, é para cá. Bom, braço para isso eu tenho, né, gente? Foi? Não está indo. Socorro. É você que é o diácono João Marcos? Desligado fica difícil, né, gente? Nada como um João Marcos 12 anos depois, né? Para poder socorrer a Paulo. Eu até brinco falando com o reverendo que o Senhor me deu o espinho na carne, que é a minha coluna, né? Mas faltou a grandeza das revelações, né? Então vamos em frente. Então, aqui é o nosso campo de missão. Quantos conhecem a janela 1040? Levanta a mão, por favor. Olha, um grupo considerável não conhece. A janela 1040 foi uma estratégia dada especialmente para um servo de Deus, um americano, missiólogo, pesquisador, que tinha enorme preocupação como alcançar os povos não alcançados, visto que, diante dos obstáculos que as gerações anteriores foram encontrando, eles foram buscando portas que estavam um pouco mais abertas, lugares mais acessíveis para a pregação do Evangelho. Então, os blocos, chamados blocos de resistência, mundo islâmico, mundo hindu, mundo budista, eles foram se tornando muralhas, cada vez com resistência cada vez maior. E haja vista o que temos aí agora, podemos ver um bloco islâmico radical muito forte. O hinduísmo indiano, só a Índia já representa, sei lá, um quinto quase, um sexto da população da Terra. Então, o maior, por população, per capita, o maior país hindu do mundo, hoje é um dos mais radicais a perseguir cristãos no mundo. Se tiver tempo nesse final de semana, eu vou falar um pouco sobre o que é a Índia hoje em dia. Então, este servo do Senhor orava pedindo a Deus: Deus, abre uma porta estratégica para que nós possamos alcançar e superar esse grande desafio. E Deus falou a ele e aos que com ele estavam, dizendo: eu não vou lhes dar uma porta, eu vou lhes dar uma janela. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus deseja fazer no mundo, como alguém já disse, tenha numa mão uma Bíblia e tenha na outra mão um mapa. E aí eles começaram a estudar o mapa e, de fato, descobriram uma janela imaginária nesse ponto aqui. Isso aqui, vocês vão ver outras imagens que eu tenho aí. Esse ponto aqui é a janela 1040.
longitude, latitude e longitude, é uma janela imaginária na Terra, descobriram que 77% dos pobres entre os pobres estavam nessa lacuna do mundo, nesse grande espaço geográfico do mundo, e descobriram, então, que a concentração, a maior população muçulmana, hindu e budista estava justamente ali. Na década de 90, esse avanço e essa propagação da janela 1040 foi muito forte, ainda no começo dos anos 2000, e aí isso foi perdendo um pouco a força, mas quem é envolvido de fato com a obra missionária e quem tem interesse em ver o cumprimento da grande comissão, como de fato ela precisa se cumprir, continua levando isso muito a sério, e esse aqui é o nosso campo de missão. Então, onde a Global trabalha ali, na janela 1040. Alguns países estão fora, poucos, mas porque eles têm o mesmo perfil. Que perfil é esse? Etnias não alcançadas, perseguição a cristãos, guerras, terrorismo, pobreza extrema e abuso de vulneráveis. Então, se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho de cada um desses trabalhos para vocês. Então, vamos lá. Bom, hoje eu precisaria de 3 braços. Acho que eu vou pedir aquele pedestal que eu rejeitei. Acho que agora vai ser interessante. Bom, hoje nós estamos com 526 missionários autóctones. Nós não mandamos, não se preocupem, não vou convidar você ou desafiar você para ir para o Iraque, não fisicamente, mas nós trabalhamos com nativos, com aqueles que nascem, crescem nesses lugares. Estamos em alguns desses lugares aqui que está muito pequeno, talvez você não consiga ler, mas eu posso falar alguns. Irã, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Índia, Butão, Bangladesh, Mianmar, Índia, outros. Muito obrigado, meu querido. Uma equipe dessa, é o diácono que vem. Você é diácono também? Aí, com diáconos como esse, nunca serei desamparado. Agora sim, agora eu posso ficar aqui e lá. Então, esses são alguns dos lugares. Nós temos 318 órfãos, isso pode ter aumentado um pouquinho, é muito dinâmico. Nós temos 4 orfanatos na Ásia, Bangladesh, Mianmar, Índia e Tibete, na região ali do Himalaia indiano. Então, nós, em Mianmar especialmente, nós temos 4 tipos diferentes de orfanatos, prédios diferentes com objetivos diferentes. 2 prédios foram os primeiros que construímos em Mianmar. Mianmar é um país fechado, dificílimo, está em guerra civil há 4 anos, se não me engano, e mesmo em meio de todas essas dificuldades, Deus nos levantou para socorrer e tentar salvar algumas crianças. Então, os 2 primeiros prédios, um prédio para meninos, outro prédio para meninas, não tem mais pai, não tem mãe, não tem familiares que possam tutoriar essas crianças. Nós somos os tutores e nós vamos com as nossas crianças até, muitos acabam sendo chamados, vocacionados, vamos com eles se houver sinais, evidências disso, investimos para o seminário teológico ou para uma universidade, para que eles então ganhem asas e possam voar. Mas até lá, eles aprendem de tudo que vocês possam imaginar, desde plantação, aulas de oficinas de tudo quanto é tipo, música, escola bíblica, estudo bíblico devocional diário e a escola regular. Abrimos um centro de resgate para meninas do tráfico sexual infantil e, recentemente, um prédio para meninos do trabalho escravo infantil e da guerra, porque o Exército já está aliciando meninos de 14, de 12 anos para a guerra. Então, nós temos crianças que já estão chegando aí nessa faixa e é motivo de grande preocupação e oração constante. Bom, vamos em frente. Eu queria passar agora esse vídeo para vocês, porque esse vídeo ele me ajuda bastante. É um vídeo que nós fizemos recentemente, um novo vídeo institucional. Ele tem 3 minutinhos e nesses 3 minutos ele dá um panorama muito interessante sobre a nossa visão e a nossa missão
e me ajuda também a poupar um pouquinho de tempo e poupar vocês. Quantos estão cansados? Digam amém. Quantos estão prontos para grandes aventuras? Digam amém. Então, vamos lá. Solta aí, solta o som. Você já parou para pensar onde o evangelho ainda não chegou? Enquanto você assiste a esse vídeo, há bilhões de pessoas que vivem, respiram, sonham, mas nunca ouviram uma única vez o nome de Jesus. Entre as linhas invisíveis de um mapa, existe uma região chamada Janela 1040. África do Norte, Oriente Médio, Sul da Ásia. Ali, em lugares que talvez você nunca tenha ouvido falar, pessoas enfrentam miséria extrema, perseguição religiosa, guerras e medo. Mesmo assim, a esperança continua viva, como uma chama que ninguém pode apagar. Enquanto o Ocidente investe bilhões em missões, a maioria desses recursos vai para lugares onde a igreja já é forte. Mas quem vai até os não alcançados? Quem estende a mão para aqueles que o mundo esqueceu? Quem leva a esperança onde nenhum missionário ocidental pode entrar? Eles estão lá, homens e mulheres que nasceram entre os povos não alcançados, que falam suas línguas, conhecem seus costumes, vivem suas dores. Eles não precisam de passaporte nem de visto. Eles são a resposta de Deus para a maior necessidade da igreja hoje. A Global Commission Partners existe para apoiá-los. Nós caminhamos ao lado deles. Avaliamos, treinamos, sustentamos. Plantamos igrejas, abrimos escolas, seminários, clínicas, ajuda aos refugiados de guerra e vítimas de tragédias humanitárias. Resgatamos crianças e adultos da escravidão. Mas não fazemos isso sozinhos. Você pode fazer parte disso. Você pode ser a ponte entre o que Deus está fazendo e onde o evangelho ainda não chegou. Você pode ser a resposta da oração de alguém que você nem conhece, mas que o céu inteiro já conhece pelo nome. Quem levará a esperança onde ninguém quer ir? Você pode começar agora. Entre em contato. Conheça. Ore. Invista. Caminhe conosco. Seja parte da resposta. Seja parte da Global Commission Partners Brasil. Ótimo. Obrigado. Eu vou dar uma... Pode voltar. Alô? 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 Agora sim. Eu vou passar rapidinho aqui, porque eu quero respeitar o tempo. Então, como disse, eu fatiei alguns dos nossos campos entre hoje, amanhã e domingo, né? Manhã e noite. Então, vou aqui rapidinho. Temos trabalhos na Ucrânia. Já imprimimos e distribuímos mais de 1 milhão de Bíblias para crianças, Bíblias coloridas para as crianças, até Bíblias grandes para idosos. E uma quantidade que eu já não consigo mais definir de alimentação, de comida, desde que a guerra começou. Nós trabalhamos com parceiros dentro da Ucrânia desde 1988, mas com a guerra esse trabalho se expandiu absurdamente, com pedidos os mais inusitados que vocês possam imaginar, como, por exemplo, esse aqui. Uma das coisas que faz parte da estratégia de guerra é você bombardear e tentar eliminar as redes de serviços, né, de um país. E a primeira delas é a rede elétrica. Então,
a Ucrânia chegou a ficar com 67% de perda da sua rede elétrica logo no primeiro ano da guerra. E o inverno é rigorosíssimo. Então, havia o risco de 69 bases missionárias, que são essas que estão espalhadas por toda a Ucrânia, em especial no leste. Inclusive, perdemos 3 missionários fuzilados pelo exército russo. Eles trabalhavam no resgate de pessoas. E só esses 3 missionários juntos deixaram 40 filhos, porque o leste da Ucrânia, né, eu conheci alguns aqui esses dias que é comum ter 9 filhos e tal, mas isso aí para o leste da Ucrânia é pouco. Alguns têm 11, têm 15, têm 20. Né? Então, esses 3 missionários deixaram 40 órfãos que agora estão sob o cuidado da organização. E aí chegou esse pedido. Nós precisamos, para manter a saúde, a vida dos nossos obreiros e daqueles que estão sendo diariamente, 24 horas por dia, assistidos com roupas, com comida, com abrigo, com amor, com o evangelho, nós precisamos de caminhões de lenha. Cada caminhão custa $300. E nós precisávamos fazer isso rapidamente. Eram 69 bases e, para a glória de Deus, em uma semana conseguimos 100 caminhões de lenha para suprir aquelas bases e já deixar reserva, e assim tem sido. Então, Paquistão, amanhã eu vou passar um vídeo pela manhã, inclusive, um vídeo sobre um dos trabalhos do Paquistão, que é um dos países de maior perseguição no mundo hoje, e o vídeo também da Ucrânia. Esse vídeo é maravilhoso, vai mostrar assim com mais detalhes isso que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui eu vou mostrar amanhã no vídeo, que é o trabalho das oficinas de costura para as viúvas e para viúvas dos escravos de dívidas, das usinas de tijolo, não, das fábricas de tijolo, das olarias. Vou falar sobre isso nesses dias. Bicicletas para plantadores de igrejas. Tela mosquiteiro é uma salvação em alguns lugares do mundo, como Índia, Paquistão, etc. Então, a gente compra aos milhares para suprir os nossos irmãos e assim por diante. Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão aí. É isso, hein? Se eu perguntasse aqui agora quem é tricolor, não teria tanta gente assim, né? Acho que só eu levantaria a mão. Então, que tal você se tornar um seguidor da Global no Instagram para conhecer um pouco mais do que eu acabei de dizer? Será que vai dar para captar? Aponta seu celular para cá, por favor, e veja se você consegue. Vou deixar um segundinho aí para você tentar. Alguém me diga aí se está conseguindo captar, apesar da tela pequena. Turma aqui inteligente, hein? Alguns jogaram para cá e outros foram lá para a tela de televisão. Olha ali. Olha, precisava ficar em pé rapidinho, não tem problema não. Nós estamos precisando multiplicar o número de seguidores no nosso Instagram. Então, eu recebi ordens tácitas da equipe de mídia dizendo: pastor, não prossiga sem antes botar o QR Code na tela. Porque antigamente eu só falava assim, é GCP Brasil, é fácil. Mas agora tudo é QR Code, né? Conseguiram? Dá um sinal aí se conseguiram. Conseguiram? Amanhã vai estar aí de novo e domingo de novo, tá bom? Esses outros QR Codes vão ficar para outra hora. Vai ficar para amanhã. Não vou falar de oferta hoje, não vou falar de nada mais agora a não ser da palavra de Deus. Vamos lá, meu querido João Marcos. Também recebi orientações expressas do meu amigo Mateus, diácono João Marcos. Aí eu fui para provocar Mateus, eu falei, mas antes de ser diácono ele é João. Não, ordens do pastor. Falei, bom, senhor, são ordens do pastor, então vamos obedecer, né? Diácono João Marcos, vamos lá. Muito obrigado. Bom, queridos, eu gostaria muito que nós pudéssemos olhar. Pode acender a luz aqui agora. Ou será que vai ficar ruim para vocês verem? Vai ficar ruim, né? Tá bom? Ok. Então, eu gostaria que nós olhássemos para o texto base. Né? Eu me senti imediatamente desafiado. Amei o título, amei o texto bíblico. Então, me senti imediatamente desafiado a preparar uma mensagem inicial baseado em Atos capítulo 13, versos de 1 a 3,
para falar sobre Antioquia como uma igreja modelo para o mundo. Então, nesses dias eu pretendo falar sobre uma igreja modelo para o mundo, o perfil de uma igreja modelo, pretendo falar do perfil de uma igreja vencida pelo mundo e desejo falar sobre uma igreja que faz a diferença no mundo, tá bom? Então, vamos lá, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versos de 1 a 3, e eu vou pedir que vocês deixem suas Bíblias abertas aí no texto. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, porque daqui a pouquinho nós vamos olhar um outro texto aí mesmo em Atos. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ainda verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Como disse no começo, eu oro pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente, que nós precisamos de iluminação. Nós precisamos que o Senhor traga luz para a escuridão da alma. Precisamos que o Senhor nos ilumine conforme está escrito. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E nós queremos que o Senhor caminhe com essa lâmpada acesa, com os seus pés santos, ó Deus, na nossa mente para esclarecê-la, mas no nosso coração para, ó Deus, que ele seja aquecido. Porque, ó Deus querido, é impossível ler a Escritura, ser arguido pela Escritura, sem ter o coração, ó Deus, ardendo, sem ter o coração desejoso de ouvir a tua voz. Então fala conosco nesse dia, nessa noite e nesses dias, por meio de todos os que terão o privilégio de compartilhar uma porção da Escritura. Eu peço em nome de Jesus cobertura espiritual sobre nós, para que nenhuma semente sequer, ó Deus, caia à beira do caminho ou caia, seja roubada pelas aves de rapina, nem tampouco que seja de crescimento rápido e venha a ser queimada pelo sol, nem tampouco sufocada pelos espinhos. Eu peço em nome de Jesus que as sementes que o Senhor lançar nos nossos corações frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bom, irmãos, vocês conhecem bastante. Não creio que algumas coisas serão novas para os irmãos, mas é importante a gente dar o melhor, dar a maior iluminação histórica para que a gente possa entender melhor um texto bíblico onde ele se situa. Então, a igreja de Antioquia da Síria ficava localizada hoje na cidade de Antáquia, na Turquia. E nós sabemos que ela era uma cidade bastante importante, uma cidade estratégica, que foi, por isso, escolhida pelo próprio Deus para que ali fosse gerada uma igreja modelo. Então, a partir desta cidade, escolhida pelo Senhor, por essa região cosmopolita, onde negócios eram feitos, onde navios podiam chegar e sair, Deus, então, prepara este lugar, Deus estabelece este lugar como um novo padrão, uma régua. Lucas não faz questão, por exemplo, de falar sobre os títulos dos seus líderes, mas Lucas faz questão de falar o nome desses líderes e fala da importância do poder e da presença e direção estratégica do Espírito Santo para gerar essa igreja. Essa igreja, então, estabeleceu uma regra de corte nas narrativas de Lucas no padrão da formação de uma igreja como a conhecemos hoje em dia. Uma igreja que tem uma liderança, uma igreja cujo conteúdo é pregação do Evangelho, uma igreja que entende a graça de Deus, que vive por meio dela e que não caminha sem ouvir a direção clara e poderosa do Espírito Santo. Por isso eu convido você eu já estou me antecipando um pouquinho, para a gente não extrapolar o tempo,
eu convido você a dar uma olhadinha comigo no capítulo 11, verso número 19. Nós voltamos um pouco aqui para saber como essa igreja nasceu antes de falar necessariamente sobre ela, a partir do seu avanço. Capítulo 11, de Atos dos Apóstolos, verso 19. Quem achou, diga amém. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, presta atenção nisso, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, alguns então anônimos, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aqui nós vemos essa igreja começando a brotar debaixo de perseguição, mas debaixo da centralidade do evangelho. A mão do Senhor, verso 21, estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Eles enviaram então quem, irmãos? Barnabé. Enviaram quem? Até Antioquia. Então tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem do Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem, irmãos? Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê, irmãos? Cristãos. Olha que coisa linda. A perseguição foi a estratégia divina para levar a bom termo a grande comissão. Nós precisamos aprender com o Senhor, irmãos, a fazer a interpretação correta daquilo que nos sucede. Nem sempre o que nos sucede nos agrada. O reverendo falou a razão pela qual eu preferi ficar sentado ali, porque eu tenho problemas sérios de coluna. São 18 anos de dor crônica. Então, quando eu estive aqui, eu aceitei esse convite por fé e raça em 2017. Foi 17. Um mês depois, eu estava no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia que os médicos chamam de muito incisiva. Então, 2 hérnias de disco foram tiradas, 2 discos foram colocados, 6 parafusos, tamanho GG, imagina o porquê, e 2 pinos de sustentação, 10 peças de titânio foram colocadas ali. Então, saí daquele centro cirúrgico dizendo, louvado seja Deus, ficarei livre das minhas dores. Eu não fiquei livre das minhas dores. E continuei por mais 5 anos fazendo tudo que poderia fazer, que era indicado, orientado fazer, e até que em 2022 fiz uma outra grande cirurgia. Coloquei o chamado neuroestimulador, um microcomputador aqui, ligado, tem eletrodos ligados a ele, e ele, por sua vez, esses eletrodos estão na medula espinhal, emitindo ondas de choque para... O ideal seria não inibir a dor, mas eliminar a dor. A dor foi eliminada? Não. A dor foi inibida em parte. Talvez, no final do ano, faça uma troca de eletrodos por outra técnica porque o médico não está satisfeito porque o meu teste foi maravilhoso. Faz um teste antes de fazer o implante definitivo, faz um teste. Então, meu teste foi maravilhoso. Eu fiquei uma semana com aquele aparelho aqui do lado de fora e todo mundo, assim, numa alegria muito grande, porque eu, como nunca tinha acontecido, saí da clínica para ficar no hotel, lá na cidade de Campinas, com aquele teste. Eu já saí de lá com 80% das dores eliminadas. Foram dias assim que eu fiquei como quem sonha. E aí todo mundo falou, se o teste foi assim, uau, quando vier o definitivo, o implante, então será sensacional. Foi sensacional? Não foi. Então, quando a gente fala de perseguição, e para nós que não entendemos, não sabemos muito bem, estamos vivendo uma perseguição ideológica, etc., aqui e acolá, algumas coisas estão estranhas, mas nós ainda não conhecemos essa perseguição que encontramos em Atos, não conhecemos a perseguição
dos irmãos no Paquistão, etc., que eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós precisamos entender, como esses irmãos aqui entenderam, que a perseguição não era algo ruim. A perseguição era a soberana mão de Deus agindo e trabalhando para levar a bom termo os seus planos e os seus propósitos. Então, nós precisamos, como alguém já disse, aprender que aquele que vê a vida pelas lentes da tragédia não vê Deus na vida. Não sei se você já ouviu essa frase. Eu tentei buscar, porque eu tenho ela guardada há muito tempo, mas para mim é um anônimo. Aquele que vê a vida pelas lentes da tragédia não vê Deus na vida. Esses irmãos estavam no meio da tragédia de uma perseguição. A perseguição é uma tragédia, sim. Por exemplo, no Paquistão, no ano retrasado, nós tivemos que reconstruir a casa de 10 famílias cristãs que moravam numa vila, cuja perseguição se deu com uma draga, com uma retroescavadeira, com um grupo enorme de muçulmanos radicais vindo para aquela vila. E se você não pega as crianças, as mulheres, salve-se quem puder, vai todo mundo morrer. E nesse caso seriam decepados, cortados pelo meio por uma retroescavadeira, e é um Deus nos acuda. Então, esses irmãos entenderam que Deus estava nessa perseguição. E conviver com os perseguidos, ter a oportunidade, o privilégio de servi-los, de abençoá-los e de ouvir o que eles têm a dizer pela perspectiva de quem vive a perseguição, é algo que nos impressiona. Eu já tive a oportunidade de me hospedar com um desses, tenho a oportunidade de conversar de vez em quando, e eu digo assim: Senhor, eu não estou na Global porque eu preciso da Global, porque a Global precisa de mim, eu estou na Global porque eu preciso da Global. Porque quando eu olho diariamente para a minha dor, quando eu levanto da cama ou eu vou deitar, e eu sei que eu vou deitar, eu não tenho só minha esposa junto comigo, eu tenho aquela dor comigo. Quando eu acordar, aquela dor estará lá. Então, muitas vezes eu preciso de uma força maior. E quando eu penso nos irmãos perseguidos, que eu trabalho para servi-los, que eu trabalho para levantar recursos para gente que coloca a cabeça na guilhotina, gente que entende o que Paulo quis dizer: por amor a ti, nós somos entregues à morte o dia inteiro. Então isso é mais forte do que a dor. E então eu olho a vida pelas lentes de Deus. Eu olho a tragédia, eu olho a dor, eu olho a dificuldade. Eu sou ensinado a olhar a vida pelas lentes de Deus. E eu quero dizer para vocês que foi por essa ótica que os irmãos de Antioquia olharam, por esse caminho eles entraram e nasceu aquela igreja modelo. Louvado seja o Senhor. Estou aqui nessa noite para agradecer a Deus pela visão missionária dessa igreja, que, guardadas as proporções, eu creio que é uma Antioquia e que vai estender os seus braços para muitos outros lugares e vai ter recursos para fazer muito mais, porque não falta visão, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então nós precisamos olhar para o ensino bíblico, para os desafios bíblicos e os modelos bíblicos. Nós temos aqui um modelo de igreja e um modelo de gente. A princípio, anônimos, e daqui a pouco surge um nome que já não é um nome novo em Atos 13. Barnabé já surge ali no capítulo 4 de Atos. Ele é um homem de Deus, ele é reconhecido, ele é um pastorzão de alma, ele é cheio do Espírito, ele é cheio de fé, ele é cheio de sabedoria, ele tem as credenciais, ele é uma pessoa respeitada. E vocês têm aqui no meio de vocês, pela bondade de Deus, gente respeitada. Então Deus foi levantando os anônimos, e também são os anônimos, e eu vou falar muito sobre os anônimos na minha última mensagem. Prepare-se, domingo à noite. Temos os anônimos, temos aqueles cujos nomes aparecem: Reverendo Luiz, os oficiais da igreja, né? Esse casal maravilhoso que Deus colocou no meu caminho, né? Fiquei pensando neles hoje, lembrando daquela música, né? Queijo com goiabada, nanana. Então, pensar no Reverendo Luiz sem a irmã Dalvinha, né? É assim, é queijo sem goiabada, né? Então, vocês têm isso, mas precisamos crer que Deus nos deu isso para muito mais, irmãos. Precisamos
olhar, alguém já disse, está enfadado, está em luta, está em angústia, está abatido, está desanimado, comece um trabalho novo para o Senhor, comece a fazer algo novo para o Senhor, leia Atos dos Apóstolos e vá orar, porque coisas grandes e poderosas vão acontecer na sua vida e a partir da sua vida. Amém, irmãos? Líderes de referência foram levantados por Deus para discipular e servir essa igreja. Então, o que fez essa igreja ocupar tal notoriedade na história cristã? Primeiro foi o que vocês estão vendo aí, uma liderança visionária. Essa igreja conservou a unidade, irmãos, mesmo em meio à grande diversidade étnica. Vejam, sendo nós de uma mesma cultura, de uma mesma região, de uma mesma cidade, já temos dificuldades de convívio ou de entendimento, porque cada um tem a sua cultura familiar, cada um tem o seu gênio, cada um tem o seu temperamento, enfim, somos diferentes, certo? Imagina você ter uma igreja multiétnica, ter uma igreja com pessoas de países diferentes, liderando uma igreja nascente, que eles nem não sabiam ainda, mas que haveria de ser um modelo do Senhor. O vento do Espírito sopra e a nuvem se desloca de Jerusalém. Você vai ouvir a igreja de Jerusalém, sim, vai ver a igreja de Jerusalém como uma referência para esses líderes, inclusive para Paulo, que respeita essa liderança, que consulta essa liderança, mas pouco a pouco a igreja de Jerusalém vai se apagando e a igreja que se destaca é a igreja de Antioquia e tudo que sai dali que são as viagens missionárias. Então, olha só que liderança maravilhosa. Barnabé, levita natural de Chipre. Simeão de Níger, um africano negro. Alguns comentaristas dizem que pode ter sido o próprio Simão Cirineu, aquele que levou a cruz de Cristo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, meu Deus, que coisa fantástica é pensar nisso. Ainda que seria necessário mais elementos para afirmar isso de forma tácita, mas que coisa linda ter nessa liderança um pastor de alma, ter um homem que carregou a cruz do Senhor. Pois eu fiquei pensando, de fato, toda essa liderança, mesmo que sendo ou não isso um fato, toda essa liderança carregava a cruz. Uma liderança visionária é uma liderança daqueles que sabem tomar sobre si a sua cruz e seguir atrás do carpinteiro, seguir após o Senhor. Uma liderança visionária é aquela que sabe negar a si mesmo. Uma liderança visionária é aquela que consegue manter a unidade em meio à diversidade. Então, existe um sujeito chamado Lúcio de Cirene, da África do Norte. Existe um sujeito chamado Manaém. Né? Os nomes bíblicos me consolam bastante. Né? E meu nome não é muito comum, né? Inésio. Não sei se vocês conhecem algum Inésio. Alguém conhece? Eu só conheci meu falecido pai. Ele pensou assim, vou fazer uma grande homenagem para mim. Darei ao meu filho o nome de Inésio. Né? Me deu alguns problemas, até hoje. Né? Lá no Rio tem muito interfone, tem condomínios fechados. Né? E eu sou do Rio, estou em João Pessoa por conta da missão. Vim para o Nordeste a perder de vista para trabalhar no projeto de Expansão Nordeste. Ah, sim, deixa eu aproveitar, eu quero fazer um agradecimento especial à igreja. Porque por intermédio do nosso conselho aqui de Jaru, conselho da igreja de Jaru, conselho missionário da igreja, não apenas essa igreja permanece sendo parceira mantenedora da Global desde 2017, subindo um degrau na sua contribuição a cada ano, à medida que Deus vai prosperando e dando condição. Eu apresentei, no final do ano passado, esse projeto, que Deus estava nos chamando para o projeto Expansão Global Nordeste. Então, a igreja aqui estendeu o braço e se tornou não só parceira mantenedora da Global, mas parceira mantenedora do seu
diretor-presidente. Então, graças a essa igreja e outras 2 igrejas, 2 IPBs, igualmente visionárias, eu posso pagar meu aluguel. Eu pude sair de João Pessoa na certeza que minha esposa estava segura, com teto, com o mínimo de conforto necessário. E eu quero agradecer aqui pessoalmente. E para você que não sabia disso, saiba que a sua igreja está indo onde o vento do Espírito está soprando e não sem que tenha para isso respaldo administrativo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos voltar aqui. Então, esse sujeito com quem eu me identifico, Manaém, Colarço de Herodes, um nome estranho, pode ser interpretado, traduzido como criado com Herodes, pode ser traduzido como irmão de leite, mas também como amigo íntimo. Eu, particularmente, sou mais afeito a essa interpretação e dizem os especialistas que era Manaém a fonte palaciana de Lucas. Por isso, Lucas sabe tanto e tanto escreve, tanto no seu evangelho, como no livro de Atos, escreve tantos detalhes sobre a dinastia dos Herodes. Então, havia provavelmente pessoas de grande cultura, pessoas de não grande cultura, mas de grande coração, pessoas de quase recurso nenhum e pessoas com muitos recursos. Então, Deus pega essa batatada toda e transforma num purê. Coisa linda. E ainda tem o nosso querido Saulo de Tarso, da Sicília, italiana. Um homem que fala gesticulando, né? Já conheceu algum italiano? Já conversou com italianos ou descendentes? Parece que está brigando, né? E para pensar, conversa com um italiano típico e eleva isso à 10ª potência, você vai ter um Paulo, né? Homem forte, sisudo, que falava o que tinha que falar, mas com coração em Deus, que tinha um espinho na carne, que pedia a Deus, orava a Deus para que o espinho fosse tirado, e Deus lhe respondia, mas não como ele gostaria de receber a resposta. Esse homem deixou de ser homem de Deus por isso? Não, pelo contrário. Ele teve que aprender algo novo, e você e eu, não importa qual seja a nossa idade, não importa qual seja o nosso tempo no Evangelho, não importa se somos pastores ou presbíteros, missionários, estamos sempre aprendendo e podendo aprender alguma coisa nova. É um degrau a cada dia e só vamos chegar no topo quando o Senhor nos chamar, porque não precisa mais subir, já estamos estabilizados eternamente, não temos mais conta a pagar, não temos mais dor, não temos mais lágrimas, não temos mais sofrimento, mais angústia, não precisamos mais nos preocupar com a Energisa, porque quem vai nos energizar eternamente, quem vai nos energizar eternamente, quem vai ser nosso bem, a nossa luz eterna, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Até lá, tome a sua cruz e siga o Senhor. Tome a sua cruz, calce as sandálias da humildade, dizendo, fala, Senhor, que eu estou servo novo. Espero que essa esteja sendo a sua oração nessa noite. Bom, para me permitir que não vou me estender, essa liderança recusou-se a aceitar qualquer coisa menor que os confins da terra. Porque foi a partir daqui, da igreja de Antioquia, que a palavra profética, que o mandamento do Senhor tomou corpo. Foi a partir dessa igreja que o Senhor então encontrou espaço, corações capazes de não terem as suas vidas preciosas para si mesmos, mas tão somente eram velas desfraldadas para o vento do Espírito soprar. E aqui, meu segundo e último ponto hoje, é uma comunidade cheia do Espírito Santo. Vejam, o texto de Atos 13, verso 2, diz que, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E enviados pelo Espírito Santo, eles desceram, eles navegaram. Vejam, essa comunidade, irmãos, eu tenho, deixa eu ver aqui, está, são 5 para as 9, é isso? Beleza, eu tenho que terminar às 9, certo? Opa! 9 e 10?
Ó, ganhei mais 10 minutos. Vamos aqui. Somos uma igreja, né, presbiteriana. Quantos concordam? Digam sim. Os contrários, digam não. Ah, pai, anota aí, secretário de atas. Eu não preciso de muito mais do que 10 minutos. Essa igreja fez do serviço e da consagração seu estilo de vida. Vejam, esses líderes, alguns dos quais conhecemos aos borbotões, principalmente Barnabé e Saulo. Esses homens estavam prontos para servir, fosse para levar uma carta de entendimento do colégio apostólico, como de fato aconteceu depois daqui, mais para frente. Esses homens estavam prontos para serem portadores de boas novas para os irmãos da Judéia que estavam passando fome e necessidade. Esses irmãos estavam jejuando, eles estavam orando junto com a comunidade dos invisíveis, dos que não aparecem, cujos nomes não aparecem, como nós vimos lá em Atos 11, os de Cirene. Quem foram os de Cirene? Foram os homens e as mulheres que Deus usou para levar o evangelho até Antioquia da Síria. Esses homens foram os primeiros. Esses homens foram as primícias. Nós não sabemos quantos foram levantados por Deus ao longo dos anos para que essa igreja pudesse chegar até aqui. O que seria dessa igreja se ela não apenas contasse com uma liderança séria, mas se não tivesse também pessoas dispostas a servir, pessoas prontas para orar? As nossas reuniões de oração no mundo, do Brasil inteiro, no mundo então, na Europa nem se fala, estão fazendo assim. Isso é uma ação do anticristo. Isso é uma ação satânica, porque mata a oração, mata a vitalidade. É como o período que vocês viveram ano passado aqui, 5 meses de seca, foi isso? 5 meses sem chuva? Foi fácil passar por isso? Quem tem terras, quem vive da terra, ou quem vive, cria gado, viu muita perda, não é verdade? A oração é a vitalidade, é a seiva, juntamente com a palavra. Engraçado, né? Como é que a gente tropeça nos fundamentos mais básicos. E como é que o inimigo consegue nos ocupar nesses nossos dias de forma tal que nós temos 4 horas para assistir séries. Nós temos um tempo absurdo para ficar olhando a vida dos outros no Instagram. Mas quando fala de oração, quando comparece, 20 minutos já é um fardo. Por quê? É como, por exemplo, a leitura bíblica. Se você lê a Bíblia agora e volta a ler de novo daqui a 3 meses, esse livro vai se tornando, como qualquer leitura, vai se tornando um enfado. Agora, quero ver você ficar 3 meses sem tomar café da manhã, almoçar, jantar. E nós temos, em muitos lugares, e eu vejo aqui, temos o privilégio de fazer 3, 4, 5 refeições. Vocês têm uma terra fértil aqui, louvado seja Deus, generosa. Eu, em 2 dias aqui, eu acho que já recuperei 1 quilo que eu perdi nos últimos 3 meses, né? Ontem foi o dia da peixada. Hoje foi o dia, nem vou falar para vocês, senão vocês vão morrer de inveja. Então, inveja não é de Deus. Mas eu vou falar. Para ver se vocês não são vencidos pela... Fui comendo numa casinha hoje que simplesmente mataram um garrote para servir o nosso almoço. Eu vou sair daqui tendo colhido alguns pés de picanha. Que coisa linda. A picanha, tanto no Rio e Recife, está tão cara que a gente só vê na vitrine. Hoje eu tinha a fartar. Louvado seja Deus porque tem dado tudo isso para vocês. Mas isso precisa ser retornado para Deus na forma de leitura da Escritura. Porque se você não vai para a Escritura, é porque você não tem prazer em ouvir a voz do Pai. E isso deixa o Pai triste. Se você não ora, é porque você não quer ser nutrido pelo Pai. Aí vem as lutas, vem as angústias, vem as batalhas, aí você vai arrumar um culpado e o espírito adâmico acaba chegando. Você quer colocar a culpa em Deus. Não, a culpa não está em Deus, está em você, está em mim, porque estamos deixando os fundamentos.
Vamos seguir, porque eu não quero abusar dos 10 minutos que me deram. Então ela fez do serviço e da consagração seu estilo de vida. Foi em meio ao serviço, à oração e jejum e ao desenvolvimento do ministério local de profetas e mestres que o Espírito falou, separai-me. Ela tomava decisões por meio da aprovação do Espírito. Nós precisamos aprender a tomar decisões a consultar antes a voz do Espírito. Para tomar as decisões depois com segurança. O Senhor não falou uma coisa nova para Barnabé e Saulo. O Senhor já havia falado com esses homens. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Senhor já os havia chamado. Eles só estavam esperando o vento dizer, agora é a hora. Então, ela foi vocacionada para enviar. Jaru, Igreja Presbiteriana de Jaru, se ninguém nunca disse isso para vocês, usar o termo profeta hoje em dia é até perigoso, né? Mas, se eu posso ser um profeta de Deus, eu quero dizer, essa igreja foi vocacionada para enviar, e assim como a igreja de Antioquia deve fazê-lo com fé e ousadia, porque não se faz a obra de Deus apenas com cálculos, eles são necessários, ou planejamentos. Esses homens tiveram que fazer a obra de Deus com ousadia e fé. Andar pela fé é andar nos passos do absurdo. Por quê? Porque Deus não dá provas de que aquilo que prometeu irá se cumprir. Ele simplesmente promete, cabendo-nos tão somente crer. Não existe fiador, avalista para Deus. E tampouco recebemos dele algo em penhora. O que temos é a fé, irmãos. É a fé em seu caráter, a fé em sua pessoa, em sua palavra. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido, ele fará. Então, o Deus, como disse ontem, gosto muito desse princípio doutrinário. O Deus que decreta os fins, ele estabelece os meios. Então, se Deus está nos chamando para fazer algo, ele vai nos dar a capacidade. Eu, muitas vezes, olhei para mim, já fiquei 90 dias sem sair da cama. Já fiquei 7 dias internado, rolando de dor, com morfina sendo aplicada e só fazendo cosquinha, dizendo, acabou a vida, acabaram-se os sonhos. Não vou poder mais ir para a África, não vou poder mais ir para a Índia, não vou poder mais fazer a obra missionária. O mundo desaba. Mas Deus, quando tem um plano, Ele pode não dar àquele servo aquilo que ele gostaria de receber, mas Ele vai estabelecer os meios através dos quais os seus propósitos vão se cumprir. Foi o que disse Jó depois de passar por uma grande travessia desértica. Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Estou eu aqui de pé hoje. Estou eu aqui, sim, com limitações, com ousadia, mas eu tenho um exército de intercessores e intercessoras que estão orando por cada passo que eu dou, principalmente quando eu vou viajar, principalmente quando eu vou falar. Eu não tenho a menor dúvida que eu não estou aqui falando debaixo de alguma coisa que é minha. Eu estou aqui debaixo da graça. Estou aqui debaixo da unção, da orientação, da bênção, do chamado, da vocação. Estou na alegria de poder fazer a coisa que mais amo, que é a conciliação da obra missionária com a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, não diga, sou pequeno. Não diga, sou fraco. Não diga, sou pobre. Não diga, eu não sei. Porque se você quiser, Deus transforma você pobre em rico, como foi com a igreja de Esmirna. Tu dizes que eras pobre, e era até um texto que eu ia pregar, mas meu coração se esvaziou. Tu dizes que é pobre, entretanto, eu quero dizer que é uma inversão de valores. Você precisa limpar as suas lentes. Eu digo que você é rico. O Espírito Santo mandou que separasse aqueles a quem ele havia chamado. Esqueça um slide. E eu aqui concluo dizendo o seguinte. Encontramos nessa igreja modelo uma combinação muito rara, irmãos, de se ver em nossos dias. Que combinação é essa, pastor? Eu sei muito bem que os relatos de Atos
E tudo que aconteceu em Atos foi único, foi singular. Não sou sensacionista. Não creio que o Espírito Santo parou de agir e ele age como quer, onde quer, da maneira que ele quer. Sei também que não adianta a gente fazer uma espécie de copia e cola, né? Vamos copiar tudo que está aqui e vamos colar aqui. Porque existem diferenças abissais entre aquele tempo e o nosso. Não vou entrar nos detalhes aqui. Entretanto, eu sei igualmente que podemos encontrar nisso uma boa desculpa, o fato de a igreja de Atos ter sido única na história. Nós também podemos encontrar nisso uma boa desculpa para continuarmos no piloto automático. Tá bom. Já basta termos um templo bonito, confortável, lugar para parar o carro, né? As nossas reuniões regulares, bonitinho, cheirosinho. Me digam vocês, se os princípios fundantes daquela igreja, que fizeram dela uma bênção para o mundo, meu caro reverendo, meus queridos presbíteros, diáconos e irmãos, aquilo que fez daquela igreja uma bênção para o mundo não pode ser também uma meta para a igreja de Jaru, para as igrejas aqui representadas, porque temos pastores de outras comunidades de fé? Será que Deus não está nos chamando para olharmos para Atos e nos inspirarmos nessa igreja modelo de Antioquia? Será que Deus não está nos falando que devemos orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, consagrar um pouco mais, servir um pouco mais, repensar a nossa própria vida de adoração, de comunhão, a vida com Deus? Então, vejam, nessa igreja havia a centralidade do Evangelho. Nessa igreja havia conversões como consequências da poderosa presença do Senhor. Havia líderes servos, como vocês têm aqui, prontos para levar ofertas, cartas, palavras, onde o vento do Espírito soprasse. Líderes de classes sociais e culturais tão distintas, mas eles eram unidos em torno da fé e da vontade de Deus. Uma comunidade de fé cujos membros foram consideradas maquetes de Cristo, porque em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Olhavam para aquelas pessoas e diziam: olha, se parecem com aquele que chamam de Nazareno. Olha, essa turma é uma réplica de Cristo. E eu sei que aqui, com todas as nossas falhas, eu posso dizer por mim, por minha casa, minha família, posso dizer por vocês aqui, não somos perfeitos, irmãos. Não somos. E louvado seja Deus, porque o céu não é lugar para gente perfeita. O céu é lugar para os doentes. E um dia o Senhor veio para sarar as nossas chagas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós continuamos com as nossas feridinhas aqui e acolá, precisando crescer, aprender. Mas eu sei que aqui existem maquetes de Cristo. Uma generosidade comunitária de tal nível, capaz de abrir mão, sem titubear, de uma das maiores riquezas que uma igreja pode ter, seus melhores e mais estratégicos líderes. A capacidade de ouvir o que o Espírito diz à igreja e obedecer, e a prontidão para a perseguição, que é algo que ninguém quer, ninguém deseja. Mas se tudo isso for verdade, se tudo isso estiver no nosso sangue correndo, se formos unidos no Espírito, centrados na palavra, se o Evangelho de Cristo, tão somente o Evangelho, como ele está, não reescrito, não reinterpretado, como ele chegou até nós, se a espada do Senhor for por nós, ninguém será contra nós. E nós vamos então poder avançar para além das 5 congregações existentes, para além, eu não sei quantos missionários temos na PMT e outras organizações como a nossa que tem o privilégio de ter o apoio de vocês. Então, se a nossa igreja possui essa combinação, nós devemos blindá-la para não a perder. Se a nossa igreja não possui essa combinação, então a prioridade é buscá-la. E por último, se a nossa igreja porventura perdeu essa magnífica combinação, como foi o caso de uma que veremos amanhã à noite, o tempo do arrependimento e da reconstrução é agora. Não creio que Deus fez você perder o seu tempo ao te trazer aqui nessa noite. Eu sei que é uma semana, sexta-feira,
semana de trabalho, sexta-feira à noite é osso. Ficar parado ouvindo um sujeito falar e você não interagir, mas eu tenho certeza absoluta que os que aqui vieram nessa noite foram, assim como eu creio na eleição, Deus trouxe aqui nessa noite quem Ele queria para ouvir o que estão ouvindo e para que, com a ajuda do Espírito Santo, possa traduzir cada um de forma individual e, ao longo dos dias, a igreja como um todo, o que o Espírito está dizendo para a igreja de Jaru e para as igrejas e os pastores que aqui estão representando suas comunidades de fé. Amém, irmãos? Eu aqui termino. Então, hoje vimos um pouquinho do perfil de uma igreja modelo para o mundo. Nós vamos ver ainda o perfil de uma igreja vencida pelo mundo, o perfil de um povo que faz diferença no mundo. E amanhã, num estilo um pouco mais devocional, já que vamos ter a oficina, eu vou falar sobre a visão compassiva de Jesus diante de um mundo que sofre. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pastor Paulo, por favor, pode fazer essa oração? Vem aqui. Tem alguma energia aí depois de todo esse desafio? De tantas oficinas? Senhor Jesus, obrigado porque estamos na Tua presença. Obrigado por de ouvirmos tanta experiência, tantos desafios. Em especial, Senhor, a revelação da Tua palavra, falando sobre uma igreja relevante e atuante que está na Tua palavra, Senhor. Que esse modelo, ó Deus, dessa igreja relevante e atuante possa germinar em nós frutos e frutos dignos do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado realmente pela Tua palavra, mas também queremos orar pelo nosso reverendo que trouxe a Tua palavra, Senhor. Porque eu sei o que é dor, Senhor. 12 bicos de papagaio, 4 hernias de disco, 12 horas de dor, e talvez seja por isso que o Senhor nos convida a orarmos também pelo Teu servo, ó Deus. Que tudo esses processo que ele está passando nas mãos dos médicos, Senhor, que seja ajustado agora nas novas etapas do tratamento na vida do Teu servo. Como igreja do Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, que a Tua bênção toque na vida do Teu filho, ó Deus, trazendo uma restauração completa da sua saúde, para que ele possa render mais no Teu reino, porque através da vida dele, outros sejam impactados por mais tempo, mais anos, Pai, que nós precisamos de homens de Deus como Teu servo, na nossa geração atual e com saúde, ó Deus, para pregar a palavra para o nosso coração. Te agradecemos por tudo isso e oramos com muita gratidão por tudo. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.